Fala, família da Cruz de Malta, boa noite para você. Passando aqui mais tarde para fazer esse pós-jogo, acabei ficando comemorando a vitória do Vasco, curtindo esse momento, revendo os lances, revendo o jogo. Que gostoso é ser vascaíno, né, torcedor? Quando um momento bom acontece no nosso Vasco, depois de muito tempo, a gente quer desfrutar, a gente quer viver. Então aproveita esse momento, curta esse momento, sacaneia amanhã a mulambada, curte essa semana, que essa semana não podia nem acabar, né, galera? Semana gostosa, dia gostoso. Eu tô passando aqui para fazer uma análise pós-jogo rápida, uma análise da atuação de cada jogador. E antes de começar, eu peço a você, se você puder me ajudar, vamos subir o número de inscritos do canal. O canal tá muito bacana. Vamos tentar chegar a 100 inscritos, vamos aumentar, divulgar para os seus amigos, para os seus colegas. Se você gosta da minha abordagem, deixe nos comentários. Se você acha que eu tenho que melhorar em alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. A gente está tentando trazer uma coisa mais profissional para o canal, entrevistas, enfim. Espero que vocês estejam gostando. Galera, o Vasco começou num jogo um pouco complicado, né? O Red Bull Bragantino incomodando, o Léo Jardim pegou uma bola do John, o Vasco ali meio... Parece que meio nervoso no início do jogo. Mas sabe quando você tem a certeza que seu time vai ganhar? Parece que hoje todos os vascaínos estavam assim, a gente estava muito confiante. E por mais que o Bragantino tentasse machucar o Vasco, a defesa do Vasco saía de trás com muita segurança. O que é o Carlos Cuesta e o Robert Renan jogando bola? Porque hoje, até o Léo Jardim com a bola no pé, conseguiu jogar. Teve uma inversão, por exemplo, do Robert Renan, foi no primeiro tempo ainda, que ele sai marcado, ele consegue inverter a bola do outro lado, coisa mais linda, porque isso é a segurança que o Diniz passa para eles. E erros vão acontecer. Nesse estilo de jogo do Diniz, os zagueiros estão a todo momento suscetíveis a erro. Só que com os treinamentos e com a repetição, acaba que os caras ficam acostumados com essas saídas sob pressão e vira uma coisa natural. Por isso, hoje o Vasco deu aula de dinizismo, deu aula. Foram várias as vezes que o Vasco saiu com o Léo Jardim tocando para o Robert Renan, invertendo bola no Piton, bola no Cuesta. Isso se repetiu durante o jogo inteiro. A atuação da zaga do Vasco hoje impecável. E o Vasco, até fazer o primeiro gol, eu senti o Vasco um pouco nervoso ainda. Aliás, a gente precisa falar também sobre a atuação do Verratti. O Verratti fez um bom jogo, na minha opinião, o Verratti não fez um bom jogo. Mas o cara fez 2 gols, saiu de uma seca de desde o Mirassol, que o Verratti não marcava, basicamente 10 jogos, se eu não me engano. E o que falar desse cara? Você quer o Verratti titular? Eu não quero o Verratti titular, mas o cara fez 2 gols, merece todos os créditos da vitória, um golaço de voleio, atrapalhou também ali em alguns momentos, mas enfim, Verratti ainda é útil. Eu até fiz um vídeo, né? Verratti ainda é útil, e eu falei isso no vídeo. Ele pode entrar e fazer um golzinho, fazer os golzinhos dele, mas hoje, na minha visão, ele não é titular. E o Vasco foi construindo essa vitória, tocando bola de pé em pé, chegando, machucando o Bragantino, sendo cirúrgico. O Vasco não fez um jogo excelente, um jogo deslumbrante, mas fez um jogo cirúrgico hoje. O Vasco soube ganhar. O Vasco está aprendendo a ganhar, está começando a aprender a ganhar. O Vasco não precisa machucar toda hora, ter aquela saída maluca e ficar machucando o tempo todo. O Vasco precisa chegar e fazer gols, coisa que não estava acontecendo. Por exemplo, hoje o Vasco está olhando para cima na tabela. Se a gente pegar os jogos contra o Internacional, Ceará, Vitória lá, por exemplo, que a gente perdeu com uma a mais, enfim, vários outros jogos, Mirassol, que era um jogo que dava para a gente ter conquistado pontos, enfim, vários jogos, o Vasco era para estar muito mais lá em cima. Hoje o Vasco está a 6 pontos do G6. Imagina se o Vasco tivesse conquistado esses pontos. Foram vários os jogos, o Bragantino em casa, Corinthians em casa, que a gente deixou de ganhar pontos. Então agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Mas esse time do Vasco está subindo na tabela e poderia estar muito mais lá em cima ainda, né? Então, sobre o jogo, basicamente, né? Eu acho que a gente fez um jogo seguro, a gente está aprendendo a ganhar, a gente não se desespera mais para fazer gol, a gente consegue, basicamente, saber a hora certa de atacar, a gente sabe sofrer. Teve em algum momento ali, o Bragantino foi dono do jogo, mas a gente estava, o time do Vasco o tempo todo seguro, a zaga construindo muito bem de trás. Então hoje basicamente a gente tinha certeza que a gente ia ganhar. Eu vendo o jogo pensando, cara, o Vasco não perde esse jogo, o Vasco não perde esse jogo. E se o jogo ficasse até semana que vem, o Bragantino não faria gol, você pode ter certeza disso. O Vasco jogou muito. Falando um pouquinho individualmente de cada jogador. Léo Jardim, uma atuação segura, uma atuação boa.
Mais um jogo que ele passa sem tomar gol. Esse é o quarto jogo seguido que o Léo Jardim passa sem tomar gol. Então uma atuação segura, dou ali para ele uma nota 7,5, 8. Paulo Henrique hoje não fez um bom jogo ofensivamente, mas o que é o Paulo Henrique jogando bola? É um leão para jogar bola, marcou muito hoje. Lucas Barbosa foi numa ponta, foi para outra, lá Quintana não viu a cor da bola. Então Paulo Henrique defensivamente muito sólido, tentou fazer algumas jogadas ofensivas, mas tropeçou na bola. Enfim, hoje ofensivamente não foi, apesar de ter participado do terceiro gol, mas não foi uma noite ofensiva do PH, mas defensivamente um monstro. Robert Renan e Carlos Cuesta, a gente achou a nossa dupla de zaga hoje, basicamente hoje, nesse momento, uma das melhores duplas de zaga do Brasil, se encaixaram, se completam. Carlos Cuesta, apesar da altura, não perde bola no alto. Robert Renan sai muito construindo o jogo, sai muito bem com a bola, é um zagueiro canhoto, que para construção de jogo e desconstrução também é difícil achar um cara como o Robert Renan. Inclusive, alô Edmar Lopes, contratar Robert Renan, Cuesta e Gomes logo, hein? Ontem. Tem que ir atrás desses caras logo, tem que comprar esses caras logo. Lucas Piton, na minha visão, hoje não fez um bom jogo, um jogo abaixo, errando algumas bolas na saída de trás. Não gostei do Piton, inclusive é uma posição que o Vasco precisa ir atrás no mercado, procurar. O próprio lateral esquerdo do Red Bull Bragantino é bom jogador, Renan Lodge está desempregado, enfim, tem que correr atrás. Hugo Moura e Barros, para mim, é uma dupla de volante top. Hugo Moura um pouquinho... Para mim, o Hugo Moura é um pouquinho injustiçado ainda, porque tem alguns lances que ele chega forte demais, mas é um leão para marcar. Joga muito o Hugo Moura. O Barros, desde que chegou no Vasco, desde que voltou, não perdeu. 11 jogos invictos o Barros está. O Barros é um leão. O Barros, além de ser um desconstrutor maravilhoso, com a bola no pé também não deixa a desejar. Barros está jogando muita bola. Coutinho, para mim, um dos craques do jogo, maestro, dita o ritmo do jogo, vem buscar a bola atrás, constrói de trás, dá tapa, vira a cara, domina a bola, elástico no alto. Coutinho, maestro do time. E a gente precisa falar desse jogador chamado Andrés Gomes. O que esse cara corre? O terceiro gol do Vasco é uma piada. O cara sai da intermediária, o cara sai de trás do meio de campo até o gol. Se ele quisesse entrar com a bola e tudo, ele entrava com a bola e tudo no goleiro do Bragantino lá. Ele entrava e jogou muito, corre muito, marca muito, joga muito. O Andrés Gomes, para mim, uma partida nota 10 para ele. O Verratti, não tem como dar uma nota que não seja 10 para ele. O Verratti jogou muita bola também, no sentido da finalização, porque quando a bola chega no pé do Verratti, um pouquinho abaixo ainda, mas está entendendo melhor um pouquinho do esquema de jogo do Fernando Diniz. E o Nuno Moreira hoje, para mim, muito abaixo. O Nuno Moreira destoou um pouco do elenco, do resto do time, senti um pouquinho de falta dele. Acho que ali tem briga ainda, nessa posição, de repente o Ryan podendo pegar a vaga do Nuno Moreira e o Verratti entrando como centroavante, ou o próprio GB pegando essa vaga ali, enfim. E até hoje o Matheus França, que não vinha entrando tão bem, não tão ligado, hoje entrou ligado, entrou bem, um cara nojento para jogar bola, dá tapa, vira cara. Então é isso, galera. Uma média da nota do time hoje, dá pra gente dar uma nota 8,5 pro time. Um grande jogo do Vasco. Vasco aprendendo a ganhar, e é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Quero trazer muito mais para vocês. Se eu estou deixando a desejar alguma coisa, eu peço desculpas. Quero melhorar. Deixa nos comentários aí. Para mim é muito bom falar com vocês. É um prazer te receber aqui no nosso canal, na Cruz de Malta. Aqui a sua paixão vira conteúdo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, comenta aí. Tamo junto. V de Vasco, V de Vitória. É isso, galera. Tamo junto.